aí, pessoal, boa noite, caravaneiros, caravaneiras. Muito bom estar aqui de novo com vocês para mais um boladíssimo Caravana Show. Boa noite! Boa noite! Se bem que as pessoas vão ver isso de manhã, né? Eu me esqueço É disso. boa noite, bom dia, boa tarde, onde vocês quiserem. Eu me esqueço disso, eu me esqueço de que no mundo em pleno 2024, que não é o ano da Copa, mas é um ano moderno aí, as pessoas assistem as coisas em diferentes horários na internet. Então, independente do horário que você estiver assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde, tamo junto. É isso aí. Bem-vindos, muito bem-vindos para mais um Caravana Show. Bem-vindos para mais um Caravana Show boladíssimo. Hoje a gente vai trocar ideias sobre um assunto que esperamos que, se vocês estiverem vendo isso num futuro muito distante, seja um assunto assim que já mudou completamente a perspectiva, né, Luísa? Completamente, porque é um assunto super, super, super atual, principalmente agora, nesse momento, dia 17 de setembro de 2024. É um assunto extremamente importante, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo, né, com o nosso país, essa questão das queimadas aí, e não só no Brasil, a gente está vendo em relação ao mundo todas as questões climáticas, lá na Europa, enchente, na Ásia, mais enchente aí, calorzaço aqui no Brasil, fogo e fumaça, e, enfim, super necessário esse assunto, né? E a gente vai falar sobre o que tudo isso tem a ver com o espiritismo. Com certeza, igual a Luísa falou, tem dias que a gente tá vendo, parece o Star Wars, aquele sol de Tatooine laranja, assim. Só que Sim, só falta tocar no fundo a musiquinha do Luke e a é, gente fica vendo o sol laranja. exatamente, exatamente. E para começar, pessoal, vamos naquela prece boladíssima. Então, Boa. convidamos vocês a fecharem os olhos, a relaxarem um pouquinho, respirarem fundo. E primeiramente gostaríamos de pedir ao bom Deus que pudesse abençoar esse estudo. Gostaríamos de agradecer por essa oportunidade que estamos tendo, por essa tecnologia e por tudo aquilo que nos cerca, que nos propicia o aprendizado. Agradecer uns pelos outros por estarmos aprendendo e para que possamos melhorar a sociedade em que vivemos a partir da aplicação de cada ensinamento que Deus nos permite adquirir. Que possamos seguir agora com bom estudo, que possamos absorver o máximo de conhecimento e que possamos estar bem acompanhados pelos espíritos de luz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bora estudar. Bora, bora, que hoje o tema é brabíssimo, como sempre. Bravo, como sempre. E aí vem uma questão que normalmente atrai muito da curiosidade do pessoal, né? Eu não sei vocês, mas eu já me perguntei muito, poxa, mas será que, né, como que é a inteligência dos animais, das plantinhas? Eu gosto muito de plantinha, eu nutro do sentimento pai de planta, não sei vocês, mas eu penso muito nessa questão das plantinhas. Você já pensou isso, Luiz, essas coisas? Super, super. Inclusive, quando eu comecei a fazer o Questões Espíritas, né, o Instagram que eu cuido, que inclusive tá meio quieto, abandonado, Senhor me perdoa, mas quando eu comecei a fazer o Questões, ele nasceu porque uma das minhas amigas começou a me perguntar sobre isso. Ah, e a questão dos animais? E as plantas? E falei, vou fazer um Instagram respondendo. E aí foi assim que nasceu. Eu adoro esse assunto. Olha aí que bacana, que bacana, que bacana. Então, pessoal, é meio que uma coisa que é meio que literalmente natural para que a gente pense nisso, né? Porque a gente está cercado dessas coisas, né? E assim como tudo, a gente já começando a entrar um pouco na resposta, a gente começa meio que a refletir sobre certas coisas que estão ao nosso entorno, né? Sobre a forma com que a gente lida com elas, que elas lidam com a gente. Então, meio que rola essa troca, né? E eventualmente a gente acaba se perguntando, né?
Poxa, mas qual que é a diferença entre, às vezes, uma planta, entre um animal, entre eu como um ser que está no meio disso tudo? Qual que é a diferença? E vamos ver o que, que os brothers trazem para a gente. Aí lá no livro do André Trigueiro, lá, né, Espiritismo e Ecologia, eles trazem umas reflexões sobre principalmente essa, esse desenvolvimento de um pensamento relacionado à sustentabilidade, à ecologia, a importância que isso tem. Aí lá ele faz uma citação logo no início, né, que diz assim: tais princípios sofrem passivamente através das eternidades e sob a vigilância dos espíritos prepostos as transformações que hão de desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal, e pelas formas e espécies intermediárias que se sucedem entre cada dois desses reinos. Ou seja, existe meio que como se fosse uma escala, né? Que a gente vai avançando progressivamente, subindo um degrau de cada vez, e até mesmo a organização dos reinos, né, permitem isso. Às vezes um mineralzinho tal que a gente fala, pô, esse mineral aqui não tem função nenhuma, essa pedrinha aqui é boba. Mas tem um propósito dela estar ali, ela tem um papel a cumprir, ali naquela condição que ela se encontra como aquela pedrinha, aquele animalzinho que está ali correndo, viajando, tal, curtindo, tem o seu propósito, as árvores têm o seu propósito, e tudo isso cumpre um papel nesse sistema que é perfeito, criado por Deus. E aí, progressivamente, até mesmo as plantas e os animais, elas vão progredindo para, na medida em que elas, assim como nós, vão se desenvolvendo e vão avançando nessa escala dos reinos, né? E aí continua. Chegam dessa maneira numa progressão contínua ao período preparatório do estado de espírito formado, isto é, ao estado intermédio da encarnação animal e do estado espiritual consciente. Depois, vencido esse estado preparatório, chegam ao estado de criaturas possuidoras do livre-arbítrio, como nós, com inteligência capaz de raciocínio, independentes e responsáveis pelos seus atos, né? Ou seja, os animais, as plantas, eles ainda são nutridos muito pelo instinto, né? Eles podem aprender, como a gente vê. Não sei você já viu, Luiz, aqueles vídeos doidões dos gatinhos abrindo porta? Os meus gatos abriam porta. Eu E tenho eles medo disso. realmente faziam assim com a patinha, tum, e abria a porta e entrava, cara. É incrível. Eu tenho medo disso. Tenho medo de um dia eu estar dormindo, o cachorro aqui de casa tá lá, deitado na minha cama, olhando pra minha cara, pedindo, pô, e aí? Rola uma comidinha agora, um biscoitinho, né? Porque tem uns que, pô, ainda mais gato intimida. Tem um medo danado. Mas com isso a gente pode ver que eles aprendem sim, porém é de uma forma mais instintiva. Ele vai ficar vendo você lá abrindo a porta e vai pensar, poxa, vou tentar fazer isso aí, interessante isso aí. Vai lá, pula, poxa, abri a porta. Vai lá de novo, poxa, abri a porta. Então é de uma forma mais instintiva. Agora o ser humano ele tem ainda a capacidade da inteligência, a capacidade da consciência e a capacidade do livre-arbítrio, né? Então isso difere a gente um pouco dessas outras formas de vida. Não que as outras formas de vida, portanto, não tenham uma função, não tenham o seu processo de desenvolvimento e aprendizado, mas a gente tem uma forma um pouco diferente porque a gente já avançou em algumas pecinhas desse quebra-cabeça do aprendizado a ponto da gente ter essa inteligência, essa consciência e os desafios que vêm com tudo isso. Então é por aí que a gente vai. Então a gente já começa a ver que tudo tem uma importância, né? Exatamente. E se a gente parar para olhar para as leis, né, que o Kardec traz pra gente, tem a lei do progresso, né, em que tudo avança e que tudo evolui, né? Então, se tudo avança e tudo evolui,
significa tudo, né? Todas as formas de vida, seja ela inteligente, consciente, com seu livre-arbítrio ou não. Por exemplo, se a gente parar para olhar antigamente os animaizinhos, eles talvez não fossem tão desenvolvidos como eram hoje, como são Uhum. hoje, né? O próprio aprendizado a gente pega sempre a ideia do cachorro, né? Que é o que tá mais próximo de nós, né? Então, os próprios aprendizados que os cachorros têm hoje são diferentes dos aprendizados antigos, porque eles também evoluem, eles também desenvolvem esse princípio. E outra coisa que eu acho muito legal é a gente diferenciar um pouco o princípio inteligente do princípio vital, né? Que é o fluido vital. Uhum. O princípio vital, o fluido vital é aquilo que dá vida. O princípio inteligente é aquilo que traz o aprendizado, né? Que é o espírito em si. Então, a gente vai passando por essas escalazinhas, né? De evolução e tudo tem o seu porquê. É como diz aquela música. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Aí já é uma longa estrada da vida, né? Da existência como um todo. Tá vendo? Caravana jovem aí é cultura também, é pop. Exatamente, só conhecimento. E aí a gente vai falar um pouco sobre a natureza como fonte de cura, né? A gente sempre fala muito dentro do Espiritismo, e eu e o Tiago a gente já falou disso aqui algumas vezes, sobre como Deus está na natureza, né? Sobre como a natureza é Deus. E sobre como tudo isso constitui o divino. Então, existe, de fato, será a natureza como fonte de cura, né, das nossas problemáticas, das nossas questões? É isso que a gente vai responder agora. Vamos ver. Bora, bora. Bom, no livro Nosso Lar, né, que acho que a maioria de nós conhece, quem não conhece é um livro, né, psicografado pelo Chico Xavier, do André Luiz, e nesse livro diz o seguinte: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente, porque era um enfermo que necessitava de um auxílio ali e eles precisavam das árvores para auxiliar essa pessoa que estava, né, nessa situação. Então, ele quer dizer que a natureza, sim, ela tem o poder de cura. Tudo que vem da natureza a gente pode utilizar como cura. E isso eu acho que fica tão claro quando qualquer pessoa, eu acho que não tem, nunca vi ninguém que vai para um lugar, para o campo, para um lugar bem gostoso, tranquilo, perto da, sei lá, da cachoeira, e não se sente bem. Cara, é incrível, assim. Você pode não gostar de mato, de bicho, mas se você tá num lugar, naquele ambiente saudável, ou se você vai pensar num ambiente calmo, tranquilo, normalmente é algo ligado à natureza, né? E aí, continua no livro. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se essa noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Então, olha só como a natureza, ela de fato, né, pode ajudar a gente a se melhorar. Em nenhum momento aqui a gente vai falar, não toma remédio, usa chá. Não, não é isso. Mas a natureza sim pode auxiliar a gente. Tanto de maneira só fluídica, quando a gente está lá recebendo aqueles fluidos, né? Quanto de maneira medicinal, que é por meio de chás, por meio de plantas. A cultura indígena traz muito isso, né? Eles são os maiores entendedores de quanto a natureza pode auxiliar na nossa saúde, né? Na saúde do corpo, na saúde espiritual e tudo mais. Religiões de matriz africana também entendem bastante
dessa área aí, o que é incrível, que ocidentalmente a gente acaba deixando um pouquinho de lado, né? Com certeza, eu acho que a gente tem muito a aprender com essa questão, porque, como você falou, é um equilíbrio, né, entre a gente vai ver um pouco depois, né, essa questão do progresso, sobre a questão da natureza, e a gente vê que o caminho está entre os dois, né? A gente vai progredindo à medida que os nossos interesses também se voltam a certas coisas, mas a gente também tem que respeitar, ter o equilíbrio com a natureza, saber aproveitar aquilo que Deus permitiu com que a gente tivesse, né? E, poxa, em vários sentidos, eu acho que a natureza é uma fonte de cura incrível, né? A gente às vezes está naquele dia estressante, brabo, e a gente olha pro pôr do sol, a gente olha pro mar e a gente fala, caramba, tô renovado, né? Exatamente. E quando a gente fala de natureza, a gente tá falando só de floresta. A gente tá falando de tudo que compõe a natureza. O mar, a água, os rios, o sol. Então, tudo que a gente, né, tem acesso relacionado à natureza pode sim ser uma ferramenta forte de cura, principalmente se a gente entender o quão divino isso é, né? Com certeza, e nós, como seres desse ambiente, temos uma responsabilidade também sobre a natureza, né? Temos que proteger, preservar, né? Temos Isso. literalmente temos que agir aí, quem é conhecedor aí da cultura pop vai conhecer, temos que ser aí aqueles garotinhos do Capitão Planeta, né? A gente tem Sim, que todo mundo levantar a mãozinha pro sol, falar um elemento e tomar as atitudes necessárias para que a gente continue exatamente. tendo nesse meio. Exatamente. É isso aí. E aí, agora, existem espíritos responsáveis pela natureza? É uma pergunta que eu também acho que eu sempre me fiz um pouco, porque a gente fica, rapaz, será que tem um jardineiro de Deus, um, um avatar, né? Tipo, um ser que está lá perto dos Será? elementos, que está lá fazendo as ondas aumentarem, diminuírem, que está regando as plantinhas, né? Eu sempre perguntei também um pouco isso, porque eu acho muito legal. Eu já falei, minha ideia de plano superior é um plano que tenha lá uma naturezazinha, que a gente viva numas cabanas. Eu gosto muito. É, nossa, seria delicioso, imagina. Nossa, tipo os elfos do Senhor dos Anéis. Ai, que delícia. Ficar lá de boa na natureza. E aí, pessoal, né, a gente tem um pouco novamente do livro O Nosso Lar, ele traz, principalmente ali no finalzinho, algumas questões referentes a essa parte da natureza. É um livro bem interessante, tem filme também. E aí, o André Luiz, que é o protagonista, ele faz as suas reflexões e interage ali com os personagens, né, com outros seres. E aí ele compartilha com a gente. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como que por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. É um pouco daquele trecho que a gente leu anteriormente. Mas a gente consegue perceber que existem espíritos em determinadas, como eu vou dizer, com diferentes aprendizados, né? E alguns espíritos, justamente, eles têm aprendizados mais profundos sobre a natureza, sobre as possibilidades de uso, sobre essa parte. Quando a gente fala sobre desenvolvimento e progresso, não é só como se fosse uma trilha única, reta e contínua, né? É como se fossem diferentes pecinhas, é como se fosse uma grande rede, uma malha. Então hoje eu aprendi sobre isso.
amanhã eu vou aprender sobre aquilo que está do outro lado. Aí esse aprendizado vai me permitir aprender outras coisas. E aí eu vou aprendendo por aí por diante, né? E no caso dos espíritos, ou seja, nós também, acontece mais ou menos assim, né? Existem espíritos que têm essa capacidade de proximidade ali com a natureza, que conseguem ali estar justamente sabendo, tendo esse contato mais próximo com o ambiente natural, sabendo usar as energias de uma forma diferente, né? Porque, como a gente está falando, a energia que às vezes o ambiente natural oferece para a gente traz aquela leveza, né? Traz aquela renovação. E espíritos mais desenvolvidos, que têm os aprendizados mais aprofundados para questões da natureza, com certeza vão ter uma perspectiva totalmente diferente. Então eles vão saber ali as energias que compõem aquilo, como usar de maneira sustentável até mesmo para não exaurir, né? Como a gente vai ver um pouquinho depois também, lá na lei de destruição, porque é tudo na base do equilíbrio, né? Então, não adianta nada também se esses espíritos fossem lá, pegassem essas questões da natureza lá, manipulassem ali aquelas energias envolvidas e, da mesma forma que nós, enquanto encarnados, estamos fazendo, devastassem a natureza. Então, a capacidade que certos espíritos têm de interagirem com essas questões naturais é de uma maneira bem diferente, bem equilibrada e propícia para o uso para benefício do ser humano e dos animais e para manutenção também da natureza, para que a gente continue também tendo essa oportunidade sempre. E aí, André Luiz continua. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Ou seja, de novo, sim, existem espíritos que voltam a sua atenção, aos seus aprendizados, às suas atividades inteiramente ali para a parte ambiental, para a parte natural, né? Então, sim, é possível ser um elfo espiritual aí no futuro, a partir do nosso progresso, talvez, de uma maneira diferente, mas existe essa questão muito importante da responsabilidade, né? De compreender que aquilo ali vai me fornecer aquilo que eu preciso, principalmente para os momentos em que eu tiver a necessidade, seja uma enfermidade, seja uma necessidade mesmo que eu tenha ali com uma planta, com um animal, com outro ser vivo, com o ambiente, com as energias que ele me proporciona, né? E existe também uma responsabilidade em manter aquilo vivo, aquilo bem, aquilo pulsando de uma maneira positiva para que existe esse equilíbrio. É entender que eu preciso daquilo e aquilo precisa de mim, né? Perfeito. E também vou trazer de novo as religiões de matriz africana e as religiões indígenas, que espíritos que cuidam da natureza, que estão na natureza e são fortes auxiliadores ali, né, da obra divina. Se eu não me engano, é no Evolução em Dois Mundos, no livro, né, Evolução em Dois Mundos, que fala disso também, que existem espíritos em todos os campos da natureza auxiliando a divindade, né, para que tudo fique tanto em ordem quanto auxiliando a evolução de tudo, né, da lei do progresso que eu tinha comentado. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem um governador do mundo, que é Jesus. Os governadores dos países. Aqui no Brasil, como ele chama mesmo? Putz, Porque tem um, é Ismael, não é? Ismael, Não é? Não lembro, enfim. Eu vou procurar aqui. Meu Deus, agora eu vou ter que pausar para procurar. Enfim, a gente tem um protetor do Brasil. Então, se a gente tem
de países e do mundo e Ah, de sim. por que a gente não teria espíritos protetores dos ambientes, né? Por exemplo, da natureza. Então, eu acho que é mais do que lógico, sabe? Com certeza. E justamente a partir de um nível que a gente consegue ter de progresso, de avanço, nós deixamos de ser somente ter essa perspectiva de que nós somos, só estamos usando aqui um pouquinho e a gente passa a ter responsabilidade cada vez maior de mantermos aquilo ali, de prestarmos auxílio, né? De sermos também co-criadores depois de muito tempo, de muito aprendizado e está cada vez mais compreendendo quando se fala sobre a natureza de que é uma conexão, é uma relação de proximidade, é uma relação de responsabilidade assim como tudo, né? Então, a gente tem que aprender a ser responsável pelas nossas atitudes, por nós mesmos, pelos nossos aprendizados, pelo nosso desenvolvimento, pelo próximo, pelo aprendizado dele, pelos desenvolvimentos que as experiências que a gente tem compartilhadas permitem com que esse próximo tenha, e com a natureza, que é o nosso ambiente, que é aquele meio que nos propicia todos esses aprendizados, essas experiências, que nos dá aquilo que a gente precisa para sermos felizes, para a gente se manter, para a gente estar vivo, né? Então, é meio ilógico quando a gente para pensar de que tanta destruição tem acontecido, porque a gente está destruindo aquilo que só dá coisas boas pra gente, né? Então é muito assustador É isso. muito, é muito assustador, porque pensa só, são espaços que nos dão coisas incríveis. A cura, é, sensações boas, proteção e tudo mais, e aí a gente vai lá e destrói. Acabei de ver aqui, é Ismael mesmo. É no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico. É, ele cita o Ismael, ele fala que ele é o protetor do Brasil. Aí, ó. Cultura, galera. Cultura. Um dia chegaremos ao ponto de estar na Brothers do Ismael. Dando uma força pra ele. Ai, ai, ai. A gente pode parar de queimar, né, pra dar uma força pra ele. Acho que ele vai Seria ficar muito bom. feliz. E aí, a gente tá falando disso, tá falando de natureza, tá falando de como tudo isso é incrível. E aí eu falei da lei do progresso, né? Mas é possível a gente progredir e ser sustentável ao mesmo tempo? Será que isso dá certo? Como é que a gente vai fazer para progredir e não queimar tudo, pelo amor de Deus, né? Essa é a pergunta-chave, eu acho, do estudo de hoje, né? E aí a gente traz essa resposta, essa reflexão aí. Então, no Livro dos Espíritos, é, o Kardec faz a seguinte pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Porque, antes de eu ler a resposta, só explicando, porque o Livro dos Espíritos nos traz diversas leis da natureza, né? Que são leis divinas. Então, nessas leis divinas existem diversas leis de amor e caridade, que é a mais forte e a que a gente diz ser a mais importante, a mãe de todas as outras. Tem leis de justiça, tem leis de progresso, lei de reprodução, um monte. E uma delas é a lei de destruição. Aí o Kardec pergunta, uai, destruição é uma lei da natureza? Como é que é isso? E aí os espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para que possa renascer e regenerar. Por isso chamais de destruição não é mais do que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Ou seja, a gente já pode entender destruição não com essa forma que a gente entende, né? Que é destruir algo. Porque esse nosso pensamento, ele é muito fechado. A gente tem, principalmente naquela época, tinha poucas palavras, mas a gente ainda tem poucas palavras, mesmo que a gente já tenha aumentado o nosso vocabulário, evoluído em questões tecnológicas e tudo mais. Então a gente pode chamar de lei de transformação, porque para transformar a gente tem que destruir. Vou dar o exemplo mais básico de tudo. É a lagarta que vira borboleta. Ela entra no seu casulo, mas para ela virar borboleta, ela destrói o próprio casulo
para poder virar borboleta. Isso é a lei de destruição. Significa que a gente vai desmatar tudo e destruir a natureza e fica por isso? Não, porque a renovação e o melhoramento e a transformação e a regeneração está dentro dessa lei. Então, tudo isso faz parte de uma lei só. Não adianta a gente falar lei de destruição e parar na parte de destruir. Não, porque ela tem um propósito, ela tem um objetivo. E aí ele continua perguntando: se a destruição é necessária para a renovação dos seres, por que a natureza o cerca de meios de conservação e preservação? Porque ao mesmo tempo que a gente olha para a natureza, a gente também entende que ela se conserva, certo? Ela não vai lá e simplesmente morre, ela tem as suas formas de conservação. E aí a resposta: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a capacidade de cada ser de viver e se reproduzir. Então, qual é o nosso maior erro quando a gente fala de destruição ou quando a gente usa essa lei como base para desmatar e destruir e acabar com a natureza? O nosso problema é que a gente acha que isso vem tudo ao nosso bel prazer na hora que a gente quer. E não somos nós que vamos destruir. Essa responsabilidade não é nossa e nem deveria ser. A lei de destruição é uma lei da natureza. É ela que se renova, é ela que renasce, é ela que regenera. Não somos nós que temos que ir lá e fazer tudo isso. E é claro que para o progresso a gente necessita da natureza. Por exemplo, mais básico de todos, fazer uma casa de madeira. A gente precisa cortar uma árvore, certo? Certo. Isso significa que a gente precisa fazer isso desenfreadamente e, além de tudo, botar fogo. Gente, eu tô com a raiva desse fogo. Meu Tá Deus do céu. danado. Eu penso, pai, eu preciso ser uma pessoa evoluída, me ajuda, porque tá difícil. Enfim, sabe? Entendem esse equilíbrio? Que a necessidade da destruição não é nossa. A necessidade da destruição é uma lei natural, que acontece. Por exemplo, a flor nasce, brota, morre, seca, nasce, brota, morre, seca. Entendem? Essa transformação, esse ciclo é uma lei de destruição. É uma lei de transformação. E aí é por conta dessa lei, é por conta disso que a gente alcança o progresso. Porque o progresso não é alcançado sem a transformação. Mesma coisa com a faxina. Quando a gente vai limpar a casa, você não destrói tudo primeiro? Você não olha na sala que você tá faxinando e fala: meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa casa? Parece que passou um furacão. É porque depois ela vai ficar mais limpa, depois ela vai ficar mais organizada. Então é necessário esse ciclo. Mas esse ciclo de forma comedida. Você não vai demolir a sua casa porque você quer fazer uma faxina. Isso não existe. Entende? Tá fazendo sentido, Thiago? Tô falando muita besteira? Nada, eu me identifiquei muito nessa parte da faxina porque realmente parece que a gente tá falando, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui da minha vida aqui? Tô jogando tudo pro alto, tô tirando todo lugar, mas depois fica arrumadinho, fica cheirosinho. É exatamente isso. E é como o nosso querido Rei Mufasa nos ensina, é o ciclo da vida, né? Lá no Rei É o Leão ele ciclo fala da pra vida. gente. Poxa, às vezes a gente fala, pô, mas um animal morreu, né? Causas naturais. Mas por que que isso tem que acontecer? Por que que acontece isso? Aí, nosso querido rei Mufasa, com toda a sua sabedoria, porque o Mufasa era um espírito elevadíssimo ali, só que a Disney, os diretores da Disney tiveram essa inspiração e falaram, eu não sei nem se é da Disney mesmo, e falaram É, assim, ele é baseado numa uma peça, né? Eu acho. Hamlet, se eu não me engano. então, um espírito elevadíssimo ali pousou ali no ombro do diretor e o diretor falou, pô, só que pra dar uma, né, para as crianças entenderem, eu vou já formar uma nova geração de espíritos evoluídos e vou colocar aqui um desenho animado, os animaizinhos, pá. Mas o Mufasa explica. Ah, beleza. Às vezes na degradação ali de um corpo que já faleceu, novas formas de vida partem, né? Formas que a gente vê, formas que a gente não vê.
Ah, uma árvore caiu pela ação do vento, uma queimada ocorreu por conta de um raio, pelo amor de Deus. Existem coisas ali interagindo de uma forma que o equilíbrio se mantém. Aí chega um ser humano bonitão lá e fala: Poxa, quer saber? Eu vou botar fogo nesse troço verdinho aqui, eu não sei por quê. Porque no final das contas as pessoas às vezes elas não têm nenhuma justificativa lógica para aquilo que elas estão fazendo. E aí fala: Pô, vou botar fogo ali. Por quê? Não sei. Vou botar fogo, depois a gente acha um motivo. E aí a gente vê isso que a gente está acontecendo hoje, né? Essas doenças, esse tempo ciclo, essa dificuldade de renovação, esse entrave que a gente coloca nesse processo natural de renovação, né? Perfeito. E outra, eu acho que isso que você falou agora por último é o que resume, porque a gente não sendo sustentável no sentido de proteger a natureza, a gente está entravando o progresso. Então, o progresso com a sustentabilidade é possível? Não é que é possível, é necessário. Se não for assim, a gente não progride, porque a gente não permite a natureza trabalhar a sua própria destruição, a sua própria renovação, a sua própria transformação, porque a gente quer fazer algo para nós e só. Aí, sem Exatamente. contar que isso é base para diversas outras questões, né? Egoísmo, orgulho, que é tudo aquilo que a gente sabe que de fato entrava no nosso progresso. Com certeza. E E aí, continuando, o Kardec faz outra pergunta. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ou seja, no nosso mundo, que é um mundo de provas e expiação, e em todos os outros mundos, mais elevados, menos elevados, será que é a mesma coisa em tudo? E aí responde: é proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos, e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais elevados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Percebam que ele não fala que não existe. Percebam que ele fala que existe a lei de destruição porque as leis da natureza, que são as leis divinas, são imutáveis. Essa é uma coisa que eles falam no Livro dos Espíritos. Então elas existem em todos os lugares, mas de formas diferentes, porque há necessidades diferentes de progresso. E aí ele pergunta também: a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens da Terra? Resposta: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que, ao horror da destruição, vê de seguir-se o desenvolvimento moral e intelectual. É por isso que a destruição, né, essa transformação, é necessária, porque logo em seguida a gente dá uma evoluída. Porque quando acontece, por exemplo, uma destruição muito grande, a gente vai lá e olha, eita, matéria, né? Preciso muito dela, mas ela não é tudo. Preciso muito dela, mas eu consigo me virar de outras formas. E aí a gente evolui de maneiras caridosas e de formas mais amorosas. E existem diversas outras questões aí que esse é um assunto que dá super pano para manga. Se eu não me engano, o Caravana Show fez um episódio aqui de, não é tragédias, dos como chama, meu Deus? flagelos, né? Isso, exatamente. E aí, sobre isso, assim, é, dos motivos pelos quais essas destruições elas são necessárias e por que a gente necessita da sustentabilidade para esse progresso. E é muito interessante como Deus nos dá a oportunidade sempre de aprender, né? Porque Ele dá a natureza como uma importante professora para a gente, né? A gente pode aprender muito, muito, muito com a natureza só pelo simples fato de respeitar o ciclo dela. Porém, com as atitudes que a gente vem tomando ao longo do tempo, né, por piores que sejam, Deus ainda permite com que haja oportunidade de aprendizado nelas. Mesmo que a gente tenha que encarar as nossas consequências, como sempre acontece, né, eventualmente a gente vai ficar diante de nós mesmos, da situação que nós geramos, e a gente vai ter que aprender com isso, né? Como a Luísa falou sobre a questão dos flagelos, né? Essa questão que a gente vê atualmente das queimadas. A gente está queimando, 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 queimando. Eventualmente vai chegar um tempo que o planeta vai ficar exausto, né? Já tá, né? Exatamente.
E o que a gente vai fazer diante disso? A gente tem a oportunidade de olharmos, aprendermos, tentarmos tomar alguma ação para melhorar essa situação e aplicarmos esses aprendizados nisso. Ou a gente tem a opção de continuar piorando a situação até ver onde a gente vai dar o clique na nossa cabeça para falar, ó, não dá mais, vamos tomar uma atitude diferenciada. Assim como a gente vê na trajetória da existência, né, da gente, dos ciclos que a gente vai criando de vícios, de exageros, de egoísmo e de orgulho, até o horário que a gente dá um clique na nossa cabeça e a gente fala, ó, não quero mais. Eventualmente, tudo é oportunidade de aprendizado, né? Perfeito. Exatamente. E tem mais uma. E aí, eu acho que esse é o último slide desse, né, Thiago? Isso. Desse tema. E aí, ele pergunta, né, a última pergunta que ele faz desse tema. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança da caça, por exemplo, quando se tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade? Eu acho fofo que ele tá falando da caça e hoje a gente fala caça. Nem caça mais, querido. Quer dizer, caça por esporte, né? O que já é outro assunto. Então ele tá perguntando se, tá, além da sobrevivência que a gente necessita, cortar árvore para fazer a casa, caçar para comer, existe motivos da gente destruir sem necessidade? E aí a resposta, que eu acho ótima essa resposta. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Pá, um tapão, né? Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação das leis de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Então, olha só, o animal que ele nem tem a consciência que a gente tem, é o livre-arbítrio que a gente tem, nem ele faz isso. A gente que pode escolher não fazer, a gente escolhe fazer. A gente enquanto ser humano, né? Eu, graças a Deus, não tenho esse hábito, né, de botar fogo em lugares, mas, sabe? Então, é, é uma predominância de um mau hábito ali, né, espiritual, de uma evolução um pouco mais travada nesse sentido. Claro que todos nós vamos evoluir, todos nós em algum momento vamos olhar para trás e falar, nossa, isso que eu fiz, né, naquela vida foi não fez sentido e tudo mais, mas de fato a gente vai prestar contas. E não só prestar contas enquanto desencarnados, mas aqui na própria é, encarnação, que é o que a gente está passando agora, né? Então, nós vamos lá, desmatamos, e em seguida colhemos a consequência, que são chuvas torrenciais e um tempo muito maluco. Definiu bem um tempo muito maluco que a gente está Tempo muito passando. louco. Ai, ai, gente, esse assunto é um assunto que me deixa tão. Eu gosto tanto desse assunto. É um assunto que eu tenho vontade de falar disso pra sempre, pra todo mundo. Oi, tudo bem? Meu Ah, nome é tá Luísa. bom. Vamos falar sobre isso? É um assunto muito bom mesmo, porque eu acho que é um assunto comum a todos nós e que a gente precisa se preocupar Não. cada vez mais, né? E aí tem essa questão, né, trazendo um pouco ainda sobre essa questão do progresso. Sociedade e a interação com a natureza. Né? Algumas pessoas acham que tem que passar cimento em tudo, tem que fazer prédio, tem que tracar concreto e tem que manter a mínima presença da natureza. Porém, é interessante e engraçado a gente pensar que quando as pessoas precisam da natureza, elas querem ter a natureza por perto ao mesmo tempo que continuam afastando, né? Achando que o mundo ideal são só prédios e cimento e concreto e carro e coisas assim, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essa interação que existe, que seria ideal, né, para que existisse. E aí,
O Kardec, lá no Livro dos Espíritos também, ele pergunta assim aos espíritos: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque a gente tem que pôr na nossa cabeça, beleza, mas de até que ponto eu posso usar, né? Por que eu devo usar certas coisas da natureza? Por necessidade, obviamente. Nós temos as nossas necessidades. Mas até que ponto é uma necessidade, até que ponto é um exagero, né? E aí os espíritos trazem justamente: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências, que é isso que a Luísa falou. A gente não precisa, por exemplo, muitas das vezes, né, principalmente falando num nível espiritual, tem certas coisas que a gente fala assim: opa, isso eu não vou fazer. Por quê? Porque ao longo de muitas e muitas e muitas vidas, né, eu posso ter feito aquilo e vi que aquilo não vai me levar para um caminho que eu gosto. Então, quando eu chego nessa vida, eu falo: opa, consegui entender que isso não faz bem, não quero mais. E aí, quando a gente está aqui encarnado, a gente meio que tem repulsa a certas coisas. A gente fala: não vou, não quero fazer, não gosto disso. Mas não precisa ser só esse o caminho, né? Deus também, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa consciência, permite com que a gente olhe para aquilo e faça: poxa, não parece uma boa ideia. Então eu não vou nem fazer para ver se aquilo vai dar bom, né? Infelizmente, eu acho que boa parte de nós, e eu me incluo nisso, a gente aprende por, né, ter que enfrentar certas consequências das nossas experiências, nem sempre tão boas, e aí a gente tem que falar: poxa, como é que eu vou resolver isso? E aí a gente tem uma coisa muito também importante, muito assim, que certamente vai voltar pra gente, que vai aparecer uma situação semelhante, e aí Deus vai falar: vou ver se tu aprendeu mesmo, hein? O que tu vai fazer agora? E aí a gente vai ter a nova prova de mostrar que a gente aprendeu a fazer determinada coisa de uma maneira um pouco mais correta, que vai trazer consequências positivas pra gente, né? Essa questão dos extremos, dos excessos, é justamente isso. A gente tem que conseguir pôr na nossa cabeça o que é de fato necessário e o que é extremo, o que é exagero. Só assim a gente vai conseguir ter um pensamento um pouco mais abrangente no que se refere à questão de sustentabilidade. Mas toda ação que a gente já tenha atualmente, né, que vise melhorar o ambiente ao nosso redor já ajuda e muito, né? O lixinho que a gente... O Espiritismo mostra isso pra gente, né, que as pequenas ações elas têm um impacto gigante, né? Então aquele papel que eu não jogo no chão, né, já vai ter um impacto enorme na natureza. Agora imagina o fogo que eu deixo de jogar num terreno de quilômetros, né? Que impacto negativo eu estou deixando de causar quando eu deixo de jogar um fogo, quando eu tomo precaução sobre a questão de fábricas, né? A industrialização é um exemplo muito forte disso, de que a gente pode usar o necessário, mas a gente ainda tem essa questão de querer ir além, de querer exagerar, né? Todo mundo, né, na escola lá vai estudar a Revolução Industrial. Aí tem aquela imagem bonita daquela fábrica gigante com aquela fumaça preta. Parece aquela fumaça que anuncia que tem um papa novo, aquela corrente preta bonita. E você fala: rapaz, na foto parece até assim, você fala: nossa, que bonito, né? Que legal. Aí a gente vai vendo hoje os impactos daquilo lá que a gente achou tão bonito há tanto tempo atrás, né? A gente vê os rios secando, a gente vê as águas se tornando mais poluídas, a gente vê o aquecimento anormal das águas, a gente vê espécies sendo extintas e tanta coisa acontecendo, né? Então, é essa a figura que a gente tem como exemplo para a gente pensar no que é necessário e no que é exagero. Até economicamente falando, né? Porque aí trazendo de novo essa questão que a gente vê lá na escola, né? Pô, industrialização, todo vapor, produção, indo lá, muita coisa sendo produzida. Financeiramente, o que aconteceu? Quebrou, todo mundo quebrou. Poxa, vamos produzir mais, vamos comprar mais.
e a gente está aí até hoje pagando pato e mostrando que a gente ainda tem muito que aprender nesse sentido. E aí, novamente, Kardec pergunta: a natureza não traçou o limite do necessário a partir de nossa própria organização? E aí os espíritos fazem sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para eles necessidades artificiais. Então, por isso que é muito importante a gente pensar o que a gente precisa de fato, o que é necessário para a nossa vida. Porque nesse intuito da gente querer sempre mais e mais e mais, de querer comprar mais, de querer ter mais, a gente cria para a gente certas ilusões de que a gente precisa de tudo isso. Quando na verdade a gente pode viver de uma maneira mais simples, de uma maneira mais feliz, sendo que, né, a gente vai estar contribuindo para nós e para o nosso ambiente ao nosso redor, né? Então, então você está falando que não pode usar mais as coisas da natureza. Não, como a Luísa falou, poxa, eu preciso de uma casa, né? Tem uma árvore ali. Uma coisa é eu pegar o necessário para construir essa casa, né, para me dar um conforto, e tá ao mesmo tempo ali, né, plantando. Na época da escola eu lembro muito que falavam isso: para cada árvore que você corta, você tem que plantar duas no lugar, né? Para cada coisa que você faz, você tem que fazer uma coisa positiva de volta. Isso é o equilíbrio, né? Assim você vai garantir o equilíbrio. Poxa, uma hortinha. Eu gosto muito de uma hortinha, cara. Aqui tem uns pezinhos de couve sinistro aqui que estão. Nossa, me dá muita alegria, cara. Aí você faz uma hortinha lá. Poxa, você vai ficar. Ali é mais nítido, porque aquilo está te dando um retorno da sua alimentação. Você não vai destruir tudo, mas ainda assim a gente destrói como? Tacando remédio. Aí a gente taca um monte de remédio ali, a plantinha fica toda sinistra, cria braço, perna, sai andando por aí, depois volta. E aí a gente se pergunta: oh meu Deus, por que será que eu estou com alguns problemas de saúde? Né? Então é questão de equilíbrio, né? Perfeito. E tudo isso sem contar é, que é isso que ele falou, o homem é insaciável e ele, a gente cria necessidades artificiais, né? Não, mas eu preciso disso. Eu preciso colocar agrotóxico na minha plantinha, senão ela vai morrer. Senão o bicho vai comer ela. Não, não precisa, não. Existem dados científicos de que existem outras formas de fazer, né? Vamos usar a ciência a nosso favor, galera, né? A espiritualidade sempre disse isso, que a ciência a gente tem que utilizar, a ciência a gente tem que acreditar, ela tá aí a nosso favor, é, e tudo mais. A A gente tem que gente, conhecer nossos limites. exatamente, conheça seus limites, as suas necessidades e necessidades do próximo também. Nesse caso, o próximo é a nossa natureza. E aí, Kardecão, brabíssimo, questionador, um bate-bola jogo rápido para os espíritos e manda: o que pensar daqueles que assambarcam? Que palavra bonita, né? Dá para ver aí, Kardec é brabo, né? Um dia eu queria. Você percebe que os espíritos eles eram elevados também quando eles não questionam, tipo, Kardec, pô, que isso? Eles. Que palavra estranha é essa, cara? É, Não, eles sabem. Pra eles não é exatamente. estranho, porque eles são tão, ai, tão cultos. Se você fizer a palavra mais difícil, eles. Sabem, tiram de letra. Eu, se eu começasse com Kardec, eu ia falar: cara, não tem necessidade de você falar isso. Não seja simples, por favor, cara. Eu não vou te julgar por isso, se você falar assim um pouquinho. Eu sei que você sabe, mas vamos com calma. Eu não sei. Respeita o meu espaço, cara. Mas ele pergunta: o que pensar daqueles que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem do supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Porque ainda tem isso. As pessoas se colocam num grau de egoísmo que elas falam assim: pô, eu não preciso E é muito irônico isso, porque a pessoa às vezes fala: eu não preciso dessa planta porque a comida que eu quero, né, eu vou no sacolão do supermercado, né? Eu vou lá
eu não preciso de um boi, de uma vaca, porque no supermercado tem ali tudo que eu preciso, né? Às vezes tem pessoas hoje em dia que não sabem nem que o leite vem da vaca, acham que o leite vem da caixinha. Então, assim, Não, não é possível. Não é possível. pior que tem, cara. Pior que tem. Meu Deus. E aí acaba que não se liga que, poxa, se eu destruir a fonte daquilo, eu não vou ter, né? Eu vou ter o espaço lá do supermercado, mas ele não vai ter o produto que ele quer, que ele gosta, né? E não só isso. Existem pessoas que estão fazendo uso daquilo de diferentes formas que dependem daquilo, né? Seja por parte até mesmo profissional, porque existem muitas pessoas que usam a natureza como uma fonte de renda, pela parte de habitação, porque existem não só seres humanos, mas muitos animais que usam, né? Muitas espécies de plantas, de animais que usam ali a natureza como o seu ambiente, como o seu lar, né? Existem tantas coisas que influenciam na vida de tantas pessoas que a pessoa não se liga nisso, ela só pensa só nela mesma. E mesmo assim não pensa direito, porque se ela pensasse, ela ia entender que aquilo proporciona para ela uma vida um pouco melhor, né? E aí os espíritos respondem: desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que causaram. E não no sentido de punição, mas justamente no sentido de consequência, como a gente está vendo atualmente, né? É, Deus, lembrando mais uma vez, é sempre bom lembrar, não é um Deus vingativo, punitivo, mal, brabo e tudo. Ele fala: beleza, você quer seguir esse caminho? A gente fala: quero. Deus fala: vai lá. Aí nosso caminho começa a trazer consequências ruins. Aí Deus vai lá, coloca um lembrete no nosso caminho e fala: ó, acho que você continuar por aí não vai dar bom não, né? E a gente fala: vou ver até onde vai. E aí a gente vai vendo, vai vendo, vai vendo e a gente vai agravando as nossas situações. A questão ambiental não é uma questão puramente atual, né? É um assunto extremamente atual porque ele vem se agravando ao longo do tempo. Mas quantas pessoas no passado já vieram falando sobre essa questão da natureza e foram tidas como doidas, né? Como malucas, como pessoas que, essa pessoa aí deve ser tudo doidona aí, não sabe do que tá falando, o negócio é construir mesmo, arrancar, tal, queimar. Sim. Como exageradas, né? Exatamente. Enfim. E é isso que é o ponto-chave, né? Eu tava conversando com uma amiga sobre isso, sobre tudo que tá acontecendo. E eu falei, cara, será que as pessoas não sabem que isso vai afetar elas também? Tipo, por exemplo, quem vai lá e queima, não sabe que vai afetar elas, a saúde Uhum. delas, ou a vida delas? Aí essa minha amiga falou assim, se sabe, elas não se importam. Elas não se importam. Porque primeiro que não tem a consciência de que a gente é ser imortal, né? Uhum. Então não tem consciência de que existem consequências. Segundo as pessoas elas vivem o agora. Então para ela, se ela vai receber é, dinheiro ou qualquer outra algo imediato, vale muito mais do que algo para o amanhã, né? Uhum. E enfim, desconhecem as leis de Deus, desconhecem. Exatamente. E Mas uma. é muito importante a gente lembrar que as leis de Deus, elas não estão escritas em nenhum lugar. Elas estão Uhum. aqui, ó. Elas desconhecem isso aqui. É isso que é louco, né? Muito, muito louco, porque. E isso é uma das questões, eu acho que bem bacanas da natureza, porque a natureza é um meio que permite, pelo menos para mim, com que a gente se ligue a nós mesmos, né? E destruindo a natureza, a gente destrói um dos principais ambientes que dão essa conexão para a gente. Ou seja, a gente destrói uma ponte com nós mesmos e acabamos mais mergulhados nos nossos egoísmos, nos nossos orgulhos, né? Nas nossas questões um pouco mais ruins, né? Sim, totalmente. Acho que hoje a gente foi muito bravo. A gente não ficou nem fazendo muita piada, não. Acho que a gente tá bravo.
Tá todo mundo boladíssimo aí, galera. Não querendo. Nossa, tô com, ó, sangue nos olhos. Sangue nos olhos. E aí, pessoal, a gente chega ao fim de mais um Caravana Show. Esse foi brabíssimo, É isso aí. mas muito bom, pessoal. Compartilha com a gente, né? Porque a gente sabe também que existem pessoas que acompanham a gente que também não são necessariamente espíritas. Então compartilha com a gente a visão que a religião, a doutrina de vocês tem sobre a natureza, sobre contato com ela. O que que vocês acham da situação que a gente está vivendo atualmente? O que que vocês acham da natureza? Se vocês gostam, se vocês não curtem muito? Contem pra gente. Isso mesmo. Só não pode comentar que tem que queimar, que eu vou ficar brava. Aí a gente comenta de volta. Brava. Ai, gente, é isso. Muito obrigada por estarem aqui novamente. Compartilha aí pra galera. Vamos conversar bastante sobre esse tema, que esse tema é essencial dentro do espiritismo, fora do espiritismo. A gente precisa cuidar desse nosso mundinho, né? Porque é nossa casa. Então, é pra cá que a gente vai voltar, inclusive. Pensem nisso. Não adianta, gente. A gente vai voltar, entendeu? A gente vai morrer, não é só até morrer. Depois a gente volta. Então, assim, vamos cuidar dele, entendeu? Que mundo se a gente tá deixando pra nós mesmo, né? Que mundo a gente está deixando para nós mesmos daqui 70 anos, 100 anos? Que mundo você quer viver, né? Então, é uma boa reflexão. Você quer ter um mundo? Você quer ter um mundo para voltar? Você quer ir para um mundo mais quente? Você quer ir para um mundo mais difícil? Acho que não. Beleza. Vamos Vou que fazer a vamos. prece, então. Mente branca, Luísa. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de conhecermos as suas leis, de conhecermos melhor os seus ensinamentos. E agradecer a Deus, nosso Pai maior, pela oportunidade da reencarnação, Senhor. Muito obrigada por podermos sempre colocar em prática os seus ensinamentos de amor e de caridade. E gostaríamos de pedir auxílio, Pai, para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas mais cuidadosas conosco, com os próximos e principalmente com a natureza, que ela pode estar passando por problemas difíceis, mas que nós possamos olhar para ela com carinho, com gentileza e que nós possamos continuar nesse mundo bem felizes e amando a todos nós. Que quem seja. Graças a Deus. Valeu, galera. Até a próxima. Até, um beijo. Fim.